Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Trecos de Oficina. Para quem não me conhece, meu nome é Enio, eu adoro coisas sobre marcenaria. É o seguinte, de agora para frente eu vou apresentar os meus vídeos de projeto de duas formas diferentes, em dois vídeos diferentes. O primeiro vídeo que eu vou apresentar para vocês sobre o projeto vai ser um vídeo resumo. Esse vídeo ele vai ser apresentado daquela forma mais acelerada e sem narração, sem explicação, com um fundo de música, vai ser esse tipo de vídeo. É um tipo de vídeo que eu gosto muito de assistir. O segundo tipo de vídeo sobre o mesmo projeto vai ser apresentado de uma forma mais diferente. É um tipo de vídeo que eu também gosto de assistir. É um vídeo mais longo, é um vídeo explicativo, onde eu vou abordar passo a passo de cada projeto que eu fizer. Então eu vou apresentar todas as peças que eu for fazer, todos os detalhes, todas as dificuldades e todas as soluções que eu encontrei para essas dificuldades, que eu acho que é uma forma de vídeo bastante enriquecedora também para quem gosta do faça você mesmo, de marcenaria e de ferramentas. Essa aqui é a mesma madeira que eu usei para fazer aquela tábua de carne do último vídeo, Itaúba. Então vamos seguir aqui com o vídeo e vamos ver o que dá para fazer com um pedacinho de tabuinha dessa daqui. Como ele está meio empenado, ó, essas partes aqui de baixo estão mais altas. E aqui eu vou tirar um pouquinho com a plana manual mesmo, para ver se eu consigo tirar esse empeno. Enquanto eu faço essa parte aí do projeto, eu gostaria de pedir para vocês, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações. Além disso, se você puder dar aquele joinha motivacional pra gente, eu agradeceria muito. Ah, e se você conhece algum amigo ou alguma amiga que gosta de ferramentas, que gosta de faça você mesmo, que gosta de marcenaria, por favor, compartilhe esse vídeo com esse seu amigo, com essa sua amiga. Muito obrigado. Bom, eu já tirei o empeno dela aqui, o máximo que deu. Porque agora não tem como, né? Vamos ter que passar ali no desengrosso. E o desengrosso é o seguinte: as facas vão comer a madeira aqui em cima. Então, ela vai copiar a planicidade que tiver aqui. Então, se aqui tiver alguma ondulação, principalmente nesse sentido aqui, se tiver nesse sentido aqui, nem tanto. Mas as ondulações nesse sentido, ela vai copiar para cá. Então, por isso que é importante a gente ter a superfície o mais plana possível. Então, eu vou passar ela aqui no desengrosso, já está ajustado ali, para desengrossar, né, e ficar tudo com a mesma espessura aqui. E se você quiser assistir ao vídeo resumo desse projeto, eu vou deixar o link para vocês ou nos cards ou ali embaixo na descrição do vídeo. Bom, agora, para nossa gamela ficar mais legal, ficar com um formato mais legal, um shape mais legal, que nem diz os americanos, eu vou usar aquele gabarito que eu usei para fazer aquela tábua de corte do último vídeo. E eu vou usar essa parte aqui. Então eu vou posicionar aqui, vou riscar, cortar ali na serra de fita a grosso modo e depois eu vou terminar o corte usando a tupia com aquela fresa com rolamento na parte de cima. Então tá aqui o formato da nossa gamela. Agora, para posicionar o gabarito na peça que eu vou cortar, eu vou usar a mesma técnica que eu usei no vídeo anterior. Eu vou colocar uma fita dupla face aqui e vou colar o gabarito aqui em cima. Agora vamos posicionar aqui, ó. Então, a gente posiciona ela para cortar certinho onde a gente riscou. Agora, galera, com o gabarito já colado aqui, a gente vai usar essa fresinha aqui que eu gosto muito dela, que ela tem aqui na parte superior das facas dela. Deixa eu mostrar pertinho para vocês. Aqui na parte superior das facas, a gente tem esse rolamento aqui, que ele tem exatamente o diâmetro do corte aqui. Então,
se você passar o rolamento aqui no seu gabarito, ele vai copiar o formato do gabarito para a peça que você está cortando. Então, nós deixamos já tudo preparado aqui, ó. Eu preciso tirar esse pouquinho aqui, ó. Então, a parte do rolamento vai passar encostado aqui, só que assim, né, de cabeça para baixo. O rolamento vai passar aqui e a faca vai cortar esse material aqui. Nós vamos fazer isso para os 4 lados, ok? Então vamos nessa. Agora é o seguinte, pessoal, a tupia é uma máquina que faz uma sujeira danada, solta muito cavaco. Isso aqui é fichinha perto do poder de bagunça dessa maquininha. Então é o seguinte, ó, você tem que usar esse óculos de segurança. No meu caso, eu gosto de usar esse daqui, mas nesta ocasião eu vou usar esse óculos aqui, que eu ganhei de um amigo aqui de Campo Grande, do Roberto. Ele é do grupo de marceneiros do Brasil também. Eu e o Edson Zés fomos lá na casa dele fazer uma visita para ele e eu acabei ganhando esse óculos aqui, que é muito bom para usar com tupia, com torno e etc. Tá? Roberto, valeu, meu brother. Para não machucar aqui minha bancada, eu coloquei um apoio aqui, ó, tá vendo? Ele tá um pouquinho afastado aqui a peça e vamos cortar aí, tá? Vou dar uma paradinha aqui só pra gente dar uma olhada, olha só. Então, ó, ele copia o gabarito exatamente no tamanho dele, ó. Bem legal, né? Vamos continuar aí. Olha que bacana que fica. Vai ficar bem legal. Então o formato da nossa gamela tá pronto. Agora é só a gente trabalhar a profundidade agora. Bom, galera, então eu cheguei numa parte que eu tô com uma certa dificuldade. Tudo que tá para dentro dessa linha, eu vou ter que rebaixar 1 cm, né, para dar profundidade aqui, para ter uma certa segurança na hora de servir carne e tal. Vai ficar legal. Mas eu tô com um problema, é o seguinte, eu vou ter que fazer um molde, vamos dizer assim, negativo, né? O molde contrário a esse daqui. O molde que seria o lado de lá que encaixaria nesse, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa peça, vamos colocar nesse MDF aqui, eu vou desenhar ela, aí eu vou repetir o procedimento de desenhar esse daqui na peça e cortar por dentro. Então vamos lá.
com o molde dessa parte interna pronto, eu percebi que eu não tinha feito o molde da parte externa dessa bandejinha aí, dessa gamelinha. Então nesse momento eu decidi usar a própria peça para fazer um molde externo para que no futuro eu possa replicar essa peça. Então o procedimento é, eu desenho a peça no MDF, vou para a serra de fita, corto o excesso do modelo na serra de fita, na sequência eu volto e uso a própria peça como molde, colo com a fita dupla face e aí na sequência eu uso a tupia para fazer o acabamento. Pessoal, essa não é a forma correta de se usar a tupia. A peça que você estiver trabalhando ela tem que estar fixa de alguma forma na bancada para sua mão poder ficar livre. E como eu fiz isso, vamos dar uma olhada no pequeno acidente que aconteceu. Aí eu tiro a tupia só para ver se ela está cortando rente ao molde e na volta acontece o pequeno acidente. Então vamos dar uma olhada de novo aí em câmera um pouco mais lenta. Na volta eu bato a fresa na peça que estava sendo feita. Mais de perto agora. Reparado? Se essa peça estivesse fixa, isso não tinha acontecido. Eu bati a fresa aqui, ó. O que acontece quando você tá com pressa, né? Ó, pra você ver, né, pessoal? Ó, coisinha boba. Simples de tudo, ó. Agora a peça tá bem firme aqui, ó. Um grampinho. Não vai pra lugar nenhum. É só eu terminar aqui agora. Agora, se aquele pedaço que lascou ali é um dedo, não tem volta, né? Beleza? É bom pra gente, de vez em quando tomar um susto desse, é bom pra gente repensar na segurança, né? Então vamos continuar. Então aí, ó. Pronto. Podia ter feito isso antes, né? Tinha evitado isso daqui. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se vai funcionar mesmo. Deixa eu colocar assim. A tupia faz o serviço, né? Só que assim, ó, a dificuldade que eu já achei é o seguinte, como isso aqui é uma madeira bastante dura, Itaúba, tá forçando bastante a fresa ali e a tupia. Outra dificuldade é o seguinte, como isso aqui é MDF, né, opaco, eu não consigo enxergar como é que está sendo desenvolvido o trabalho. Talvez eu devesse, né, ter feito a base com acrílico, né? Mas é o seguinte, eu vou mudar a estratégia. Como agora eu já sei a profundidade, eu vou ver se eu retiro a maior parte do material aqui, usando a furadeira de bancada aqui, tá? Então vamos lá. Mais um pouquinho de lixa e tá beleza. Aproveita para entrar no meu canal Trecos de Oficina e dá uma olhada nos vídeos que eu tenho publicados lá. Pode ser que algum deles seja útil para você, pode ser que algum deles te interesse. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha sido útil para você. Eu vou finalizando aqui com um grande abraço, espero que você fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado!